Bom, hoje é o episódio 24, a gente vai continuar com Marcos 4, de 10 a 20, e ontem a gente terminou justamente com essa reflexão. O que você faria se ouvisse a parábola e no final Jesus falasse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, o que acontece é muito interessante, porque um grupo de pessoas que estava lá simplesmente ouviu e foi embora. E o texto fala que um outro grupo de pessoas, não só os discípulos, decidiram ficar e ouvir mais sobre o que Jesus estava falando. E a essas pessoas foi dado então o privilégio de fato, entender de uma forma mais profunda o que a parábola estava ensinando. Já tinham coisas para eles aprenderem só de ouvir a parábola, e isso a gente viu ontem. Agora, o que é mais legal da história toda, por isso que eu acho Jesus um homem muito inteligente, é que ele usa justamente o que acabou de acontecer para então explicar o significado da parábola. E ele terminou com quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e as pessoas que foram embora são as pessoas que têm ouvidos para ouvir, mas não ouviram, porque elas preferiram ir embora e não aceitaram o convite de Jesus. Jesus não mandou ninguém embora, aquelas pessoas foram embora sozinhas. E teve um grupo que falou: opa, não entendi muito bem, acho que tem mais coisa aí. E eles então foram atrás de Jesus para descobrir a explicação da parábola. E Jesus usa a própria situação para explicar então o que aconteceu na parábola. E ele começa falando que se as pessoas não entendem aquela parábola, como elas podem entender outras parábolas? E que ele não explicou para que as outras pessoas não entendessem. De novo, ele não impediu ninguém de entender, mas ele queria que as pessoas fossem atrás dele para adquirir mais conhecimento. E essas pessoas que ficaram foram então recompensadas. E ele começa explicando: a semente é a palavra. Que palavra é essa? É a palavra de Deus, certo? Aquelas pessoas que foram embora e as pessoas que ficaram ali, elas ilustram exatamente o que estava acontecendo na parábola. E Jesus usa isso para explicar a parábola. Olha, ele vai falando que o semeador semeia a palavra. E ele fala: são estes os da beira do caminho. Será que ele estava apontando para as pessoas que foram embora? Ele começa a citar várias situações onde as pessoas não têm ouvidos para ouvir e por isso elas não entendem a parábola. Pode ser porque não estavam interessadas, pode ser porque elas até ficaram interessadas, mas se distraíram por outras coisas, vieram tentações e riquezas e trabalho e todo tipo de problema e distraíram aquelas pessoas da verdadeira mensagem que estava ali. E por isso essas pessoas não frutificaram. E aí Jesus fala: bom, vocês que ficaram até o final, vocês na verdade são o último grupo dessa parábola. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ele está fazendo uma conexão com o que ele já falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, vocês que estão aqui tiveram ouvidos para ouvir e vieram atrás de explicação. Ou seja, o solo de vocês é um solo de boa terra. Vocês ouvem a palavra e as recebem. E aquele que ouve e recebe não guarda para si. Ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Cada um tem uma capacidade diferente de frutificar por diversos motivos, mas ninguém deixa de frutificar. Todo mundo que recebe a palavra, que ouve e recebe a palavra, essas pessoas frutificam. Você viu que Jesus inverteu o sentido da parábola? Porque no primeiro entendimento ele estava falando do semeador, né, que deveria então investir a sua semente em bom solo. E aqui ele inverte a parábola para dizer: vocês são o solo e vocês têm que ter um bom solo. Não só investir a sua semente em bons solos, mas ser bom solo. E se vocês forem bom solo, vocês vão frutificar de acordo com a sua capacidade. 30, 60 e 100 por um. Amanhã Jesus continua dando essa explicação, porque o sermão dele, o discurso dele não acabou. Ele continua com essas mesmas pessoas, cada vez expandindo mais essa ideia. Então eu te vejo amanhã aqui.